Olá, o meu nome é Filipa. Olá, boa noite, meu nome é Carolina. Nós somos técnicas da Divisão de Juventude da Câmara Municipal de Setúbal. E sejam então bem-vindos à segunda sessão da rubrica Voz Inquietas. Hoje vamos ter connosco Beatriz Franco. A Beatriz é psicóloga clínica e é membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Realizou o mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde, na vertente de Psicoterapia Cognitiva, Comportamental e Integrativa, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. Está neste momento a frequentar uma especialização avançada em Psicoterapia Cognitiva ou Comportamental na infância e na adolescência. Oi? Olá, Beatriz. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olha, antes de mais agradecemos por teres aceito o nosso convite e, olha, vamos já arrancar com umas perguntas que é para o nosso público também ter o que ouvir. E antes de começarmos, queria só dizer que quem tiver perguntas, se tiverem comentários a fazer, vão colocando nos comentários do direto, que aquelas perguntas que nós formos vendo, vamos também colocando aqui live para a Beatriz também vos ir respondendo. Então, Beatriz, olha, a nossa primeira pergunta era relacionada com a tua profissão. Portanto, tu sempre soubeste que querias ser psicóloga, tiveste outros sonhos, como é que isto foi? Olá, primeiro gostava de agradecer o convite, é com um gosto enorme que estou a falar convosco e vocês têm sempre iniciativas brilhantes, por isso é muito bom estar a falar convosco. Então, respondendo à primeira pergunta, não foi sempre o meu sonho. Aliás, esteve muito longe disso. Sinceramente, nunca imaginei vir a ser psicóloga. Para quem me conhece, eu queria ser médica. Quando eu andava na escola, eu queria muito ser médica. E, na altura, perguntavam-me bastante qual era a especialidade que eu gostaria de seguir. E eu não tinha resposta. Mas, muitas vezes, o que me aparecia era eu quero ser médica de família. Okay. E hoje eu sei que a médica de família que eu queria ser tinha a ver com a proximidade que provavelmente uma médica de família pode ter com os seus doentes. Uhum. Mas, na altura, eu só pensava em psicologia, em medicina e nunca me passou pela cabeça a psicologia. O que aconteceu foi que, de facto, eu me apercebi da importância da saúde mental e desta componente psicológica para realmente termos um ótimo desempenho na nossa profissão. E, portanto, eu tinha as notas para ser médica, mas se calhar a pressão e a exigência que eu estava a pôr em cima de mim mesma não me permitia ter o desempenho que eu queria. E aí eu percebi que é uma coisa muito importante, que para além da saúde física é a saúde mental. E, portanto, as duas são igualmente importantes e eu descobri a psicologia assim um bocadinho por acaso, mas ainda bem que descobri. Sim. Vou só fazer aqui uma ressalva também um bocadinho naquilo que estavas a dizer. A Beatriz foi uma das nossas convidadas no ciclo de debates que tivemos há uns meses atrás, em janeiro, um ciclo de debates sobre saúde mental, só para também perceberem que aqui a conversa da Beatriz sobre a saúde mental está bem balizada também naquilo que tem feito e também connosco. Já agora só aqui sabemos também que na tua área em específico tens uma proximidade maior com a adolescência e com a infância. Isto também foi uma coisa que foi na altura em que descobriste a psicologia ou foi um bocadinho mais para a frente? Olha, foi um bocadinho mais para a frente, porque me comecei a apaixonar imenso pelo desenvolvimento infantil, por perceber aquelas coisas de como é que será que começam a falar, como é que será que começam a andar, como é que vem o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional. Depois, pessoalmente, nasceu o meu sobrinho e isso também me deu aqui uma grande vontade de seguir esta área, completamente apaixonada pelo mundo das crianças e dos adolescentes e, portanto, fiquei assim fascinada e encantada e, portanto, foi aí que depois descobri este gosto e comecei a apostar toda a minha formação nessa área. Fui, na altura, fazer um estágio para o Hospital de Dona Estefânia. E foi aí onde realmente pude, na prática, ver o que isto era e apostar muito da minha formação nesta área. E depois aí está, quando descobrimos algo que realmente gostamos de fazer, como foi o meu caso, eu acho que tudo segue naturalmente. Tudo vai tomando o seu caminho e aí está. Eu gosto muito de estar com adultos, mas gosto muito de estar com os adultos como pais, como professores, como médicos, como enfermeiros. Não gosto de estar com os pais, com os adultos como adultos. Gosto de estar principalmente como pais.
Ok. Beatriz, falaste aí do estágio que fizeste no Hospital Dona Estefânia e que foi, pronto, já percebemos que foi também um marco importante no teu percurso académico. Tens alguma história, que não ponha em risco o sigilo profissional, claro, que nos possas contar que tenha de alguma forma marcado nesse período? No hospital? Sim, quando estiveste a fazer esse estágio. Muitas. Eu acho que tudo nesse estágio me marcou. Aliás, a minha bagagem enquanto profissional começou aí, mas também cresci muito profissionalmente, mas também pessoalmente. Ou seja, deu-me imensas ferramentas, até mesmo agora para o meu trabalho, e vou muitas vezes atrás perceber aquilo que eu aprendi no hospital. Eu acho que é um contexto onde se aprende imenso. Houveram diferentes casos que me marcaram, mas eu acho que uma coisa muito importante é que eu vi muitas crianças em casos muito graves, não é? E em casos de doença física. E foi muito difícil para mim, na altura, estar a lidar com isso, não é? E como é que se lida com uma doença horrível numa criança? Como é que se lida com estes pais? Como é que se lida com esta criança? E eu percebi que, de facto, eu não podia curar a doença física, não é? E provavelmente até doenças que nem sequer podem ser curadas, não é? Mesmo do ponto de vista médico. Mas eu podia aumentar a qualidade de vida daquela criança e daqueles pais, por exemplo, através da gestão emocional. E foi aí que eu percebi também a importância da psicologia e a importância da saúde mental. Eu vi, por exemplo, crianças que as pequenas conquistas, não é? Porque muitas delas até estavam em contexto onde não iam à escola, não é? As pequenas conquistas, tanto das crianças como, por exemplo, dos pais, eram aprender pequenas letras ou pequenos números. Os pais choravam de alegria, não é? Porque dá-se muito valor a determinadas coisas, nomeadamente à escolaridade e ao desempenho académico, quando não existem outras razões para estarmos mais preocupados, nomeadamente a saúde. E, portanto, acho que se aprende muito num contexto hospitalar, não só pela diversidade de casos que se apanha, mas também pelas diferentes pessoas que se apanha. Apanha pessoas de todo o tipo, de todo o lado, e sobretudo, como se trabalha em equipa multidisciplinar, aprende-se muito. E eu aprendi muito. Ok. Falando aqui também ainda um bocadinho do teu percurso académico, o teu mestrado é em Psicologia Clínica e da Saúde, na vertente de Psicoterapia Cognitiva. Consegues explicar-nos um bocadinho em que é que consiste esta vertente? Sim. Bem, dentro da psicologia existem várias áreas, não é? Aí está, depois temos, dentro dessas várias áreas, temos a clínica e dentro da clínica temos ainda vários modelos, digamos assim. Não é que na prática estes modelos sejam assim tão diferentes. Ou seja, os psicólogos trabalham com diferentes modelos, mas isso não quer dizer que não se possam adaptar. E este mestrado tem precisamente essa vertente, ou seja, cognitiva comportamental e integrativa. E o integrativa vai buscar isto que vos estou a dizer, que é conjugar diferentes modelos para poder trabalhar consoante o paciente, ou seja, consoante o cliente. Este modelo trabalha sobre as necessidades daquele que é o nosso cliente. Ou seja, eu não trabalho, não é aplicar um modelo a alguém, é aplicar aquele modelo àquela pessoa específica que tem as suas próprias características e as suas próprias necessidades. E, portanto, mais do que uma problemática, trabalhamos com a pessoa e vamos buscar as suas necessidades. E, portanto, se eu tiver que ir buscar um modelo a outro mestrado qualquer, digamos assim, outro modelo qualquer, eu vou, porque a pessoa precisa disso, ok? E nós temos que trabalhar com a pessoa, temos que trabalhar com as necessidades da pessoa. No fundo, esta teoria cognitiva comportamental tem sobretudo a ver com sentimentos, pensamentos e comportamentos. Ou seja, está tudo ligado e se nós verificarmos no nosso dia-a-dia, de facto, estas três componentes conseguem bem interligar-se. E, portanto, trabalhamos muito ao nível do pensamento, do sentimento e do comportamento. Okay. Então, acabas então por, através desta vertente, ter a capacidade de utilizar qualquer modelo aplicado diretamente a uma pessoa em particular, consoante aquilo que forem as problemáticas associadas a essa pessoa. É isso, não é, Beatriz? Ou seja, no fundo, este modelo integrativo é um modelo que tenta conjugar isso, portanto, vai buscar as necessidades do cliente ou do paciente. Claro que
eu acho que nós estamos sempre em constante formação, não é? Ainda bem que não sabemos tudo e ainda bem que muitas vezes, perante um caso novo, temos que ir pesquisar, temos que ir apostar na formação, temos que ir trabalhar. E, portanto, acredito que nós temos que ter dúvidas para aprender mais. Eu acho que ter dúvidas é importantíssimo quando se trabalha com pessoas. Ter dúvidas faz-nos crescer, faz-nos pesquisar, faz-nos ir à procura. E eu acho que não sabemos muitas vezes o que é que resulta com aquela pessoa, mas temos uma base que nos permite ir à procura e vamos saber mais, vamos saber como aplicar. Vou só... Desculpa. Força. Ia só para quem chegou há pouco tempo, era só para vos dizer que hoje estamos aqui na segunda sessão de Vozes Inquietas com a Beatriz Franco, que é psicóloga clínica. Estamos a falar um bocadinho sobre o que é isto da psicologia, sobre as vertentes que a Beatriz tem estudado e ainda vamos falar também sobre algumas problemáticas associadas a este momento que estamos a atravessar, por isso vão deixando as vossas perguntas nos comentários, nós estamos atentas e a qualquer momento podemos responder a essas perguntas. Força, Filipa. Portanto, estávamos aqui a falar das necessidades que muitas vezes os pacientes apresentam e isso é uma das questões que nos colocamos, que é quais é que são as problemáticas com que mais lidas frequentemente? Ok, eu trabalho com crianças e adolescentes, portanto tirei este mestrado em Psicoterapia Cognitiva Comportamental Integrativa e, portanto, este mestrado permite a qualquer pessoa que o tire trabalhar tanto com crianças como com adultos. O que eu fiz depois foi apostar a formação contínua na parte infantil e da adolescência, nomeadamente fiz também o estágio no mestrado nesta área e também fiz a tese de mestrado. No entanto, foi para mim necessário apostar cada vez mais e neste momento estou a fazer, como já disseram, uma especialização avançada na infância e na adolescência, precisamente porque acho que é preciso mais, é preciso especializar mais. Se é uma área que eu tenho tanto gosto em trabalhar, então vamos apostar na formação. As problemáticas que no fundo me têm aparecido muito, e que eu também, sou sincera, gosto muito de trabalhar, têm sobretudo a ver com perturbações de ansiedade, são muito frequentes na infância e na adolescência. Também casos de hiperatividade e déficit de atenção, que é uma problemática que tem existido na formação. E, portanto, se calhar nós chamávamos só problemática, ou seja, não tem que existir uma problemática, não é? Não temos que dar voz. Tem que existir questões, não é? Existem muitas questões na infância e na adolescência que são trabalháveis. Muitas das vezes criamos esta sensação de que é preciso haver uma problemática para irmos ao psicólogo. É preciso haver uma questão, não é? Algo que nos preocupa, algo que nos leva ao desconforto, porque só o desconforto nos pode levar depois à mudança. E muitas das vezes, principalmente com crianças e adolescentes, eu tenho essa sensação que muitas vezes são pequenas questões, são cliques, não é? São ali pequenas coisas que na altura, se calhar, não trabalhámos logo e depois acabam por arrastar, exatamente muitas vezes por este estigma de que temos que ir ao psicólogo, não é? É engraçado porque as crianças não têm nada dessa ideia. As crianças são uma mente nova nisto e que vê o psicólogo e vê a psicologia como algo muito natural, não é? Eles perguntam frequentemente, o João vem cá, o Tiago vem cá, tens algum menino da minha turma cá? Portanto, para eles isto é muito mais simples. E ainda bem. Corremos aqui, pronto, lá está, precisamente aquilo que estás a referir, que é o facto de isto ainda ser um tabu, ainda ser um tema bastante frágil e até fraturante na sociedade, que é o facto de procurar ajuda psicológica. Parece que é uma coisa que não é bem aceite, parece que de alguma forma há um indicador de fraqueza ou há um indicador de que aquela pessoa não tem força para lidar com os seus próprios problemas. E é curioso dizeres que os jovens e as crianças não têm tanto esse estigma em relação à saúde mental. Isso muitas vezes parte mais dos adultos e neste caso em específico os adultos são um apoio fundamental para que o jovem consiga procurar essa ajuda. Claro. Sim. É verdade. Às vezes por exemplo, os pais, na sua grande maioria, são muito preocupados com os seus filhos, não é? E muitas vezes trazem a criança ao psicólogo porque há uma queixa. Imaginemos, há uma queixa por parte da escola, não é?
Ok. E, portanto, muitas vezes aí está, não é que os pais saibam efetivamente o que se está a passar, mas têm a noção que alguma coisa não está bem, não é? Ok. E trazem a criança para uma avaliação, não é? Onde aí está, muitas vezes o problema ou a questão que os pais colocam não é a mesma que a criança traz, não é? O que preocupa os pais não é a mesma coisa que preocupa a criança, não é? E depois nós apercebemos disto. E a criança percepciona por parte do psicólogo uma ajuda fundamental. E aí está, e é uma sensação incrível, que é eles perceberem exatamente, e eu fico fascinada como as crianças muitas vezes tão pequeninas percebem exatamente o que é que vêm ali fazer. E sentam-se na cadeira e dizem, Beatriz, esta semana foi tão difícil. E aí está, eles sabem exatamente o que é que vão lá fazer. E sabem partilhar comigo aquelas coisas difíceis que não partilham com os pais, que não partilham com os amigos, mas que podem partilhar com alguém porque sabem que vem dali ajuda. Isto é uma questão que ultrapassa, porque eles percebem exatamente, e mesmo que muitas das vezes a questão dos pais seja outra, eles têm a noção de que realmente não estão bem e precisam dessa ajuda. Pois, os pais aqui se calhar às vezes surgem mais como ele ou ela não está a sair-se tão bem na escola, e se calhar isso é mais a consequência de uma coisa que o jovem sente, mas os pais identificam o problema como as coisas não estarem a correr bem na escola, mas isso na verdade vem de outra questão. Claro, sim, aí está, os pais veem os comportamentos observáveis, não é? Muitas vezes as crianças vêm ao psicólogo porque ou estão a ter mais notas ou não dormem, por exemplo. Muitas vezes isto não é o problema em si, não é? Como estás a dizer, mas sim a consequência de, não é? E para isso é que serve uma avaliação psicológica. Eu acho que é importante também passar esta ideia que a psicologia é uma ciência e, portanto, não é suposto o psicólogo olhar para uma criança, olhar para uma pessoa e descobrir o que é que se passa com ela. É suposto darem instrumentos que são aferidos, não é? E a partir desses instrumentos psicológicos fazer uma avaliação psicológica e é a partir daí que se percebe o que é que se passa e se percebe se existe ou não necessidade de uma intervenção. Eu acho que esta ideia também é importante passar, que é, não vamos ao psicólogo e vamos lá ficar durante meses ou anos, como as pessoas muitas vezes têm a ideia, porque alguém nos disse que o meu filho precisa de apoio. Não. Vai ser feita uma avaliação e muitas vezes podemos chegar à conclusão que não é necessário qualquer tipo de acompanhamento. Pois. Sim, Beatriz, tu trabalhas também, pronto, falas em crianças, mas também com adolescentes. Às vezes, quando te chegam adolescentes, sentes que alguns dos pais tentam, de alguma forma, dar a entender que, se calhar, aquele comportamento é uma consequência de ser adolescente, lá está, não é? Porque os comportamentos, assim, mais rebeldes, digamos, costumam estar um bocadinho associados a essa fase. Achas que, por vezes, acaba por, se calhar, por se levar os adolescentes um bocadinho mais tarde a ter este apoio psicológico por causa também, não só do tabu, mas por termos também intrinsecamente esta coisa de é adolescente, é normal? Eu acho que, no geral, esta ideia tem mudado um bocadinho. Ou seja, eu acho que, felizmente, as crianças estão a ir mais cedo ao psicólogo. Exatamente porque as pessoas estão mais informadas e sabem das consequências a longo prazo, não é? Falávamos há bocadinho da ansiedade ser muito frequente. As perturbações de ansiedade, muitas vezes aparecem na infância, são um bocadinho formalizadas, porque aí está, acaba a ideia de que a criança é muito ansiosa, é quase como se fosse uma característica. Ela é muito ansiosa, não é? E desvalorizamos muito. Quando chegam à adolescência, normalmente a situação, se não tiver intervenção, piora e pode até chegar mesmo a uma situação mais a um quadro depressivo. E, portanto, eu acho que, felizmente, as crianças estão a ir mais cedo ao psicólogo. No entanto, acho que, se por um lado, sim, podem haver pais que muitas vezes desvalorizam, também há pais que muitas vezes hipervalorizam, não é? Porque também há questões que, de facto, são inerentes às etapas de desenvolvimento. E a adolescência tem muitas características que são inerentes a essa etapa e que fazem parte, não é? Há coisas que fazem mesmo parte. Mas aí está, mais uma vez, vamos buscar a questão da avaliação. Numa avaliação psicológica, nós percebemos se aquilo que está a aparecer é característico de desenvolvimento,
que faz parte, ou é algo que está acima da norma, ou seja, é comparado com a norma, é comparado com, por exemplo, se vai uma menina ou psicólogo de 12 anos, vamos comparar com as meninas daquela idade e vamos perceber se aqueles sintomas estão acima ou abaixo da média. E é a partir daí que percebemos se é necessária ou não a intervenção. Okay. Antes de avançarmos para a próxima pergunta, para quem se juntou a nós agora, estamos na segunda edição do Vozes Inquietas, estamos aqui com a Beatriz Franco, que é psicóloga clínica, estamos a falar um bocadinho sobre o que é isto da psicologia e de que forma é que podemos lidar também com algumas situações que nos acontecem a nós ou a outras pessoas que são próximas. Fiquem connosco e que se tiverem alguma dúvida ou algum comentário que quiserem fazer, perdoem-me, sintam-se à vontade e nós podemos transmitir a vossa pergunta aqui à Beatriz e ela terá todo o gosto em responder, certo? Beatriz, pegando um bocadinho naquilo que estavas a falar, nomeadamente em relação à ansiedade, estamos a passar por um momento completamente diferente de tudo aquilo que passámos até hoje. Acho que falo por mim, mas falo por todos nós. E temos visto que existem muitas pessoas a ter algum tipo de problema de ansiedade por causa deste isolamento social. Em termos da psicologia, a que é que isto se pode dever e o que é que podemos fazer para ajudar? E quando digo podemos, o que é que nós, se nos sentirmos assim, podemos fazer? O que é que pais que estão em casa com jovens que veem que estão de alguma forma ansiosos podem também fazer? Era um bocadinho por aí que nós gostávamos que também nos ajudasse e ajudasse o nosso público que nos está a ver. Claro, acho que de facto, como disseste, esta é uma fase de medo e ansiedade para todos nós. E logo aí é importante nós enfatizarmos esta ideia, não é? Não são só os outros que sentem medo, nós todos sentimos medo. E o medo é uma emoção que faz parte, que cumpre até uma função adaptativa. Ou seja, é suposto termos medo quando estamos em perigo. E efetivamente estamos em perigo. Eu costumo, e eu falo desta situação já há algum tempo, para vocês verem, eu estou a falar com jovens ansiosos do coronavírus desde que ele apareceu na China, e só estava na China, porque jovens muito atentos às notícias facilmente ficaram ansiosos só com essa notícia, e portanto já é algo que eu venho a trabalhar já há algum tempo. E é importante, e eu falo muito disto com os clientes e com os jovens, que é, porquê é que vocês não tocam no fogo, por exemplo? E eles respondem, porque tenho medo de me queimar. Ok, tens medo, não é? Então se não te vais queimar. Porquê é que não te metes em pé na janela? Porque tenho medo de cair. Ok, então tu não vais para ali porque tens medo. Esse medo está a proteger-te. E é exatamente para isso que serve o medo que sentimos nesta altura, para nos protegermos. Para nos protegermos a nós e aos outros. Ou seja, sem medo, não lavaríamos as mãos, sem medo íamos para a rua e dávamos abraço a toda a gente, sem medo não tínhamos uma série de cuidados. Porquê? Porque quando estamos em perigo, é suposto termos medo para tomarmos medidas de prevenção, de precaução, não é? Há outra coisa também importante, que é nós percebermos que, por mais estratégias que possamos dar, não existem receitas milagrosas. E nós podemos diminuir o impacto desta pandemia, mas não o podemos eliminar. Eu acho que isto também é importante passar, porque às tantas demos a ideia de que isto pode ser fácil para alguns e para mim está a ser difícil. E eu vi algumas pessoas a sentir isto, que era... Então, quer dizer, nas redes sociais. Eu não sei se perdi. Desculpa. Não, só disseste que temos visto algumas pessoas a sentir isto. Eu disse sim, isso também se nota nas redes sociais, com aquela situação toda de vai ficar tudo bem, mas depois há pessoas que estão a passar mal, não é? E depois sentem que se calhar estão a fazer algo errado. Era isso. Exatamente, nesse sentido, ou seja, do facto de parecer, quer dizer, de repente isto parecia tudo muito fácil. E não é, não é? Nós estamos de férias e não é suposto nós agora darmos uma lista de coisas que podemos fazer nos tempos livres. É importante perceber isto. E é importante também percebermos que quando passamos por acontecimentos dolorosos, temos várias fases, não é? E não estamos todos na mesma fase, porque todos temos diferentes ritmos. E, portanto, parece que
assim que ficámos em casa, nos obrigaram todos a ir fazer exercício, a fazer coisas muito giras e a sermos todos muito criativos, quando afinal eu estava super zangada porque eu nem sequer podia trabalhar e eu perdi o rendimento, por exemplo, não é? Sim. E é importante perceber isto, que não estamos todos na mesma fase, que há diferentes ritmos e é importante respeitar isto. É importante sermos tolerantes connosco próprios. Nós temos fases que normalmente acompanham um acontecimento mais difícil e começamos pela negação. E, portanto, seriam aquelas pessoas que numa fase inicial diziam que não, isto não é nada, não é connosco. Depois passaríamos para uma fase de zanga, que é a fase em que aí está, estamos muito revoltados, afinal eu agora tenho que ficar em casa, não posso trabalhar, como é que vai ser isto? Depois, aí está, temos uma fase de negociação, em que pensaríamos que isto seriam poucos dias e depois passa. Depois uma fase de tristeza, onde eu começo a sentir muitas saudades dos meus familiares, onde eu começo a sentir uma solidão enorme. E depois sim uma fase de aceitação. Esta fase de aceitação permite-me perceber que eu vou ter que encontrar formas de lidar com este isolamento e com a pandemia, mas não quer dizer que eu agora pense positivo e que eu acorde sempre magnífica e que eu esteja sempre a pensar que isto é maravilhoso. Esta fase de aceitação também tem em si momentos de frustração, momentos de stress, momentos onde nos sentimos mais tristes. Relativamente aqui às estratégias, não é? Eu acho que nós acabamos por não saber muito bem aquilo que devemos fazer, não é? Eu tenho, de repente, começo-me a sentir bastante ansiosa, sinto até chamadas as picadas no coração, e de repente o que é que eu faço? Mas eu não posso ir ao hospital. E de repente parece que estou com aquela sensação de que vou falecer de repente, mas se depois começa a escala tudo, se calhar, não é? Porque vou para o hospital, no hospital são pessoas doentes, mas como é que uma pessoa vai agora conseguir também lidar com isto? Não só jovens, como adultos, porque acaba por estar tudo interligado, não é? Não se sabe muito bem lidar com a situação traz logo outro problema a seguir, e acaba por, em vez de acalmar, se calhar ajudar a escalar um bocadinho. Claro. Olha, se calhar, desculpa Beatriz, deixa eu fazer aqui um parentezinho, porque temos aqui uma pergunta que se relaciona com aquilo que a Carolina acabou de dizer também, que é é o Nuno Dias que nos está a acompanhar e que pergunta o que responder a pessoas que, por questões de pânico, adotam uma mentalidade de grupo e começam a acreditar em todos os artigos, porque depois lá está também há muita informação a circular, e que às vezes pronto, são de fontes questionáveis, mas que vão aparecendo aqui e ali. Ao fim e ao cabo é lidar também com esse pânico. Claro. Vou colocar aqui a pergunta, Beatriz, deve dar mais jeito para ver. Consegues ver? Exato. Sim. Eu acho que o que é o pânico, não é? O pânico é sobretudo a sensação de falta de controle. E nós temos a sensação de falta de controle, principalmente num acontecimento como este, que é muito que ninguém conhece, não é? Que ninguém sabe como lidar e, portanto, não existem estudos, não existem artigos onde nos podemos ir apoiar. Como é que eles fizeram? Será que resultou? É tudo muito recente, não é? Exigem adaptações de nós muito rápidas. E o que é que acontece? Eu acho que a comunicação social ajuda a que nós tenhamos esta sensação de falta de controle. Porque a informação que nos passa, nós de facto somos bombardeados com a informação, não é? A questão é, a informação que nos passam não é a parte que nós podemos controlar, é a parte que nós não controlamos. Quando me dizem o número de mortos, quando me estão constantemente a dizer, por exemplo, o número de mortos, o que é que eu faço com isso? Estão-me a dar alguma coisa que eu possa controlar? Não. E, portanto, o que eu acho que falta é, nós temos realmente que ser informados, mas temos que ser informados com os dois lados. É, de facto, claro, importante dizermos, por exemplo, quantos mortos existem, mas também é importante o que é que nós podemos fazer. Explicar às pessoas o que é que nós podemos fazer. Porque essa, sim, é a parte que nós controlamos. E como é que nós evitamos o pânico? É precisamente ao focar naquilo que nós controlamos. E o que é que nós controlamos? Ficar em casa, lavar as mãos, fazer, por exemplo, focar nas nossas rotinas, que são coisas que nós podemos controlar, não é? Se eu arrumo a casa, sou eu que estou a controlar isso. E, portanto, muitas das vezes, a comunicação social dá-nos esta sensação de falta de controle. O que é que acontece quando nós não temos controle? Nós acabamos por desrespeitar
aquelas que deviam ser as medidas preventivas. Porque se eu acho que não há nada a fazer, então eu não faço nada. E então eu começo numa atitude de, olha, isto é o que tem que ser. Esta atitude vai pôr a mim em perigo, porque eu tenho uma sensação de que não há nada a fazer. E, portanto, eu acho que, responder um bocadinho à pergunta, sobretudo é consultar fontes credíveis, não é? Ler e consultar apenas aquilo que é credível, limitar esta informação que vemos até por dia, porque, por exemplo, o telemóvel, as notícias falsas nas redes sociais circulam a toda a hora, nós somos bombardeados com a informação e depois aí está, vem uma atrás da outra e de repente já não conseguimos deixar de ver. E assim entramos nesta espiral onde afinal não há nada a fazer. Isto são só coisas negativas. Então aí o que eu aconselho é, se pesquisamos de facto essas coisas que podem ser negativas, também podemos pesquisar aquelas que são reais, não necessariamente positivas, mas são, por exemplo, número de recuperados, não é? Podemos pesquisar, por exemplo, no número de recuperados. Ou, por exemplo, nas pessoas que até apanham o vírus, mas não têm sintomas. E com isto aí está, não é o pensar positivo, não é vamos todos pensar em flores e coisas alegres, não é isso, não podemos pedir isso às pessoas. Temos que pedir, sobretudo, que se foquem no real. E aqui eu acho que há uma estratégia importante, que é nós, sobretudo, como eu estava a dizer, temos que naturalizar este medo e esta ansiedade. Ou seja, temos que perceber que é normal estarmos ansiosos. E, sobretudo, temos que perceber que vão existir uma série de pensamentos negativos na nossa cabeça. E o que é que nós fazemos com eles? Se nós os evitarmos, portanto, se nós estivermos constantemente a empurrar estes pensamentos na nossa cabeça, eles tornam-se mais fortes. Mas se nós, por outro lado, os confrontamos, os desafiamos, os desmontamos, então esses medos, esses pensamentos negativos acabam por ficar mais suportáveis e nós conseguimos encontrar alternativas. Por exemplo, eu costumo trabalhar isto com os jovens, que é, ok, eu estou cheio de medo do vírus. Mas o que é este medo do vírus? É medo do quê? É medo de ser contaminado? É medo de alguém da minha família ser contaminado? Ok, então é medo que a minha tia apanhe. Ok, e como é que a minha tia ia apanhar? Então, a minha tia ia apanhar quando vai ao supermercado e toca numa prateleira. E, portanto, pode estar lá o vírus. Ok, então vamos pensar o que é que tinha que acontecer para o vírus estar exatamente naquela prateleira onde a tia foi tocar. E o que é que a tia tinha que fazer a seguir para ser infectada? E com isto eu não estou a dizer que é impossível a tia ser infectada. É diferente. Eu estou a dizer que é pouco provável. Porque eu, ao desmontar o medo, estou a fazer com que ele tenha nome. E ao ter nome, eu posso encontrar estratégias para me adaptar a ele. Neste caso, eu podia dizer à minha tia para lavar muito bem as mãos quando estiver em casa. Sim, exato. Mas se eu não defino o medo, se eu tenho medo do vírus, de uma coisa que eu não defino, que não é concreta, é tão grande, que eu não encontro estratégias para lidar com ele. E com certeza muitos de nós já tivemos uma sensação de estar com medo de alguma coisa que não sabemos muito bem o que é. Sim. Certo? E estamos com uma sensação de pânico que não sabemos o que é. Então vamos lá confrontar isso, vamos lá desmontar os nossos pensamentos negativos. Em vez de estarmos sempre a evitar, e há uma técnica, não é? Que é a questão do não vamos pensar em ursos brancos. Facilmente todos pensamos em ursos brancos. Exatamente. No segundo a seguir. Não é eu dizer, eu não quero pensar no vírus, que eu deixo de pensar. É precisamente a confrontar, a desmanchar, a desafiar estes pensamentos que eu vou permitir encontrar estratégias para lidar com eles. Beatriz, pegando aí um bocadinho disso que tu disseste, suscitou-me aqui também uma outra pergunta, que é, eu fazer isso sozinha, tentar compreender de alguma forma e desmontar, como tu dizes, este medo, pode ser mais simples do que para uma criança mais pequena, não é? Não pode ser, achas que os pais em casa, em vez de... porque às vezes acho que pode haver essa necessidade de não vamos falar sobre isto, está tudo bem, não há problema nenhum, e a verdade é que as crianças estão à mesa, estão na sala, estão connosco a ver televisão e a ouvir aquilo que está a passar, eles compreendem mesmo que a gente às vezes acha que não. Achas que os pais devem efetivamente falar sobre isto, então? Sim, completamente. Aliás, como vos dizia, eu já falo disto há muito tempo e eu já estou a trabalhar isto do vírus há muito tempo. Exatamente porque estas crianças são esponjas da informação. E elas ouviram tudo, muitas vezes antes dos pais.
E há aqui uma questão importante, eu fui dizendo aos pais para falarem com as crianças sobre isto, mas temos que saber como falar. O mais importante de tudo é perceber o que é que a criança já sabe. Não vamos bombardear a criança com informação que muitas das vezes ela nem sequer ouviu. O que nós vamos perceber é o que é que ela sabe. Olha, a criança, portanto, fala-nos do vírus. Olha, o que é que tu sabes sobre isso do vírus? E muitos deles vêm com a ideia, por exemplo, vêm com ideias soltas. Por exemplo, eu sei que há dificuldades respiratórias, que as pessoas têm dificuldade em respirar. Uhum. Ok, e o que é que tu sabes mais sobre isso? E a partir daí, eu pego nessa ideia que a criança já tem e eu vou corrigindo, ou seja, vou adaptando aquilo que ela me vai dizendo. Olha, sabes que as pessoas não têm só dificuldades respiratórias, podem ser coisas menos graves, não é? E, portanto, é a partir daí que eu trabalho. Eu não trabalho, olha, isto é aquilo, é o outro, e eu bombardeio a criança com a informação quando ela nem sequer estava interessada nisso. Eu tenho que perceber o que a criança já sabe e depois falar com ela, tendo em conta o seu nível de desenvolvimento. Mas, sobretudo, eu tenho que perceber aquilo que ela já sabe. Posso, desculpa. Força. Não, é que pronto, não é? Toda a conversa vai suscitando depois outras dúvidas e nós pronto, somos adultos e os miúdos vão ficar sem aulas, não é? Até ao 9º ano, não vão ter aulas até ao final do ano. E eu tenho uma menina em casa que está nessa condição e assim que saiu a notícia e que estava a ver, não é? Ficou um bocadinho triste porque aquela situação de os meus amigos, não vou ver os meus amigos, e nós estamos se calhar a pensar muito nesta parte interessantíssima, que é a parte da educação, mas eles também têm esta parte social que, claro, que tu saberás explicar isso, não é? Que a importância desta parte social que agora não têm tanto, não é? E da forma como isso os afeta. Claro, eu acho que este isolamento, chamamos-lhe isolamento, mas não é um isolamento social, como muitas vezes chamamos. É um isolamento físico, não deve ser um isolamento social. E isto tanto tem a ver com os adolescentes ou com as crianças, como tem a ver com os adultos. Nós devemos, sobretudo, manter o contacto com os nossos amigos, com os nossos familiares. E hoje é mais fácil, não é? E aí está. Por exemplo, no caso das crianças, há, por exemplo, jogos que elas possam fazer online, há tarefas que elas podem fazer juntas através de uma videoconferência. É muitas vezes nós puxarmos pela imaginação e reinventarmos isto. Eu tenho muitas crianças que, por exemplo, foram visitar os avós à janela. E aí está, o que é que nós estamos a fazer com isto? Estamos a puxar a criatividade, estamos a reinventar-nos e a adaptar-nos. E eu acho que é isso que é importante, é nós pegarmos numa fase e muitas vezes, aí está, validarmos, sabermos dizer a uma criança que sabemos que é difícil ela estar longe dos amigos. E não estar, deixa estar isso com os teus amigos e depois logo vês. Não vamos desvalorizar, não é? Vamos validar aquilo que é um sentimento completamente natural. Mas se calhar vamos tranquilizá-la a dizer que brevemente ela vai poder ver os seus amigos. E, por exemplo, os pais até podem dizer que quando puderem novamente ver os amigos, que vão deixar de estar mais tempo a criança com os amigos, que vão promover mais atividades. Portanto, há sempre forma de nós conseguirmos captar a atenção deles. Mas, claro, validando que é difícil. De facto, é difícil eles estarem longe dos amigos. Mas podem procurar coisas novas. Por exemplo, a própria telescola, não é? Que é uma coisa que eles não estão habituados, mas eles são muito engraçados com isto. Porque eles dizem, olha, quando eras pequenina já havia telescola, portanto, eles estão a achar isso muito engraçado. E nós também podemos ter esse papel de, olha, isto se calhar até é giro, se calhar não é assim tão aborrecido como tu pensas. Pois. É esse o nosso papel. Antes de avançarmos para a próxima pergunta, queria só que temos aqui mais uma pergunta de uma pessoa que está aqui connosco, que é a Mina Rosa, e que pergunta, e bem, a hiperatividade pode estar ligada ao facto de quebrar as rotinas, de ir para o infantário todos os dias e estar fechado em casa? Falo de uma criança de 27 meses. A hiperatividade, portanto, estamos a falar aqui de hiperatividade de comportamento agitado, provavelmente. Podem só repetir novamente a pergunta? Vou colocar aí para ver, está bem? Pronto, está aí, exato. Se pode estar ligado ao facto de terem sido quebradas rotinas, que era um bocadinho aquilo que Ok. Se nós aqui estivermos a falar em hiperatividade no sentido de comportamento agitado, porque
a hiperatividade, ou seja, a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção é outra coisa, não é? E não é de todo consequência de nenhum acontecimento, tem a ver com outras coisas que falaríamos aqui horas, não é? Exato. Mas a hiperatividade, tendo em conta aqui um comportamento mais agitado, sim, pode estar relacionado com esta questão. Vejam que, como a Carolina disse, nós estamos a exigir muito das nossas crianças. Quer dizer, de repente, ficam em casa, não têm os amigos, não têm os avós, não têm os familiares, vão ter que fazer a escola em casa, estamos a exigir muito. Estão também sujeitas a alterações de rotina. As crianças são muito suscetíveis a estas alterações de rotina. Uma das coisas mais importantes para uma criança é precisamente a rotina. E aquilo que eu acho que é importante nós mantermos, seja os adultos com as crianças, seja os próprios adultos na sua vida, é precisamente a rotina. Porque a rotina dá-nos a sensação de normalidade, de tranquilidade, de segurança, de consistência e de organização. E, portanto, para uma criança isto é fundamental. E claro que um dos sinais que podem aparecer é precisamente um comportamento mais agitado, nomeadamente, por exemplo, também a irritabilidade, pouca tolerância à frustração, portanto a criança fazer muitas birras, pode acontecer, por exemplo, uma criança até mais velha, onde já não é suposto fazer birras, neste momento aparecerem as birras. Pois. O que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é perceber que, de facto, a criança está num contexto diferente, está sujeita a estas alterações todas, mas o que nós temos que fazer é dar-lhe essa sensação de segurança. Como é que nós damos essa sensação de segurança? Tendo essas rotinas. Ou seja, não vamos agora, porque sabemos que é um período difícil, ser mais permissivos. Ou seja, não é suposto que os pais agora tomarem uma atitude, como isto é muito difícil, eu vou deixar de dar regras. Não, isso é muito pior, porque as crianças veem nos adultos modelos. Então, se o meu modelo me está aqui a dar regras e me está aqui a dar uma sensação enorme de tranquilidade e de normalidade, é porque ele está seguro, é porque está tudo bem. É isto que as crianças entendem. E, portanto, as rotinas são muito importantes. Para quem chegou agora há uns minutos, nós hoje estamos aqui na segunda sessão do Vozes Inquietas. Temos connosco Beatriz Franco, que é psicóloga clínica, e está a responder às nossas e às vossas questões. Por isso, vão deixando nos comentários. Nós, à medida que vamos fazendo perguntas, vamos também colocando as vossas. E vamos continuar, então. Beatriz, uma das coisas que também se tem visto nas redes sociais, porque isto agora é tudo muito à base de o que vai acontecendo nas várias redes sociais, são alguns psicólogos e psiquiatras a disponibilizarem os seus serviços online. Tu achas que, e voltando se calhar um bocadinho àquela situação de haver um tabu associado à ida a um psicólogo, que de alguma forma isto poderá ser mais fácil para as pessoas pedir ajuda? Porque na verdade temos sempre aquela coisa de mas será que me vão ver? Mas vai estar alguém que eu conheço, depois toda a gente vai saber que eu vou ao psicólogo, e se eu vou ao psicólogo vão achar mal de mim. Ou seja, achas que isto é uma boa estratégia? O que é que pensas um bocadinho sobre isto e o que é que achas? Olha, eu acho que mais importante que isso é que a saúde mental nunca foi tão falada. E, portanto, felizmente, e ainda que por maus motivos, estamos cada vez mais a dar valor à saúde mental e a perceber que se nós não estivermos bem psicologicamente, com certeza não vamos conseguir enfrentar outras situações. E isso sim é muito importante. Eu tenho visto muita procura de ajuda nesse sentido, porque eu acho que há de facto aqui uma ideia de que realmente os psicólogos são precisos e de que realmente nós podemos precisar de um psicólogo assim como precisamos de um dentista ou com outro médico ou um terapeuta. Eu acho que as consultas online são uma boa alternativa, até porque agora são a única alternativa, mas o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, para algumas crianças mais pequeninas, este acompanhamento é muito feito pelos pais, não é? Porque, como é lógico, as estratégias que utilizamos com uma criança muito pequenina online não são possíveis. E, portanto, muitas vezes o acompanhamento é mais pelos pais. Com jovens funciona muito bem, não é? Porque a consulta online, muitas vezes o que os jovens precisam é da sua privacidade, mas, na minha experiência, eu acho que os pais dão essa privacidade e, portanto, aquilo que eu tento sempre perceber é se o adolescente se sente à vontade, se está num sítio onde pode falar, se sente que pode partilhar as suas ideias. Eu acho que é importante. Eu acho que esse tabu que falas, felizmente, eu tenho sentido isto cada vez mais, começa a desaparecer. Ou seja,
se calhar já não se vê tão bem assim. Eu acho que já começamos a ver o psicólogo como um profissional que nos pode ajudar nestes assuntos. Achas que estamos a conseguir, então, de alguma forma, desmistificar isto da saúde mental, digamos assim? Eu acho que sim. Boa. São boas notícias. Sim. Beatriz, nós temos estado aqui a falar sobre o teu trabalho, sobre estratégias que todos nós podemos ter para nos ajudar, mas queríamos também saber um bocadinho sobre ti. A Beatriz, além de ser a psicóloga, não é? Como é que tu tens lidado com esta situação? O que é que te tem ocupado? Quais é que são os teus escapes para lidar também com este isolamento? Ok, então, os meus escapes são ajudar os outros, não é? Esse é verdadeiramente o meu escape. Sou sincera, esta para mim também foi uma adaptação completa, não é? Tive que deixar as consultas presenciais e eu ainda por cima que trabalho com crianças, aí está, gosto muito de trabalhar no contacto e trabalhar ali diretamente faz-me todo o sentido. E, portanto, tive que me adaptar, não é? E tive que encontrar alternativas. Tive, nomeadamente, que perceber a eficácia das intervenções online, é importante. E percebi que, de facto, em alguns casos pode não funcionar, noutros funciona. Okay. E eu acho que sinceramente, e é mesmo isto, eu acho que nós somos felizes a fazer pequenas coisas, não é? E neste momento nós damos muito valor a essas coisas. Eu acho que agora é o momento para nós pensarmos que, se calhar, haviam coisas que nós pensávamos que não tínhamos tempo ou que achávamos que não dava. E agora é o momento, não é? Agora é o momento para ter um bocadinho mais de tempo e, se calhar, fazer essas coisas. Não é, como vos digo, uma fase positiva, não vamos dizer que, então isto até tem coisas ótimas e brilhantes. Não, mas se calhar tem aprendizagens. Eu acho que as dificuldades potenciam as capacidades. E eu acho que vamos buscar coisas em nós que nós não sabíamos que conhecíamos e vamos adaptar, vamos procurar alternativas, vamos buscar coisas onde se calhar não sabíamos que tínhamos. Vamos, por exemplo, buscar a criatividade. Mas eu acho que, sobretudo, as pessoas têm que perceber que todos nós nos sentimos ansiosos e eu também me sinto ansiosa, não é? Todos nós nos sentimos ansiosos. Eu acho que é importante nós irmos lá atrás e irmos buscar os recursos que nós já tínhamos. Mais do que estratégias que nós possamos dar, e temos imensas, não é? Nomeadamente manter as rotinas, ter horários. Mais do que isso, eu acho que as pessoas podem ir lá atrás buscar aqueles recursos que elas já tinham. O que é que elas fizeram quando passaram por uma fase difícil? O que é que elas pensaram? Que estratégias é que utilizaram quando lá atrás passaram por fases tão complicadas? Eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas já passou por fases mais difíceis da sua vida. O que é que fizeram na altura? Vamos buscar estes recursos. E lembrar disto, e lembrar destes recursos é talvez das coisas mais importantes que existe. Porque aquilo que funciona para mim não funciona para vocês e vice-versa, não é? E, portanto, às vezes nós irmos buscar coisas que resultam para nós. E o que é que resultou connosco lá atrás? Eu acho que isso é muito importante. É um ótimo conselho, obrigada. Sim, é curioso teres falado há pouco de começarmos a fazer então coisas que se calhar noutras alturas achávamos que não tínhamos tempo, ou começarmos até a descobrir novas coisas sobre nós próprios. Uma das perguntas que tínhamos para ti era, de facto, o que é que achavas que ia mudar ou que vai mudar depois desta pandemia, e talvez seja um bocadinho isso, aquela autodescoberta e aquele, não sei, descobrir novos gostos também. Acho que poderá ser por aí. Agora, a nível das relações e da educação, o que é que achas que esta pandemia poderá mudar no futuro? Eu acho que não vamos sair disto iguais, não é? Isto está a exigir de nós adaptações muito rápidas, o que não é fácil. E eu acho que isso vai exigir também de nós uma adaptação quando voltarmos ao mundo real, ao trabalho, não é? As adaptações foram feitas, como eu estava a dizer, numa fase inicial, onde nem todos estávamos na mesma fase, mas também vão ter que ser feitas agora. De repente estávamos em casa e de repente saímos agora todos para a rua, com medos diferentes, com ideias diferentes, e é preciso sabermos e estarmos muito conscientes que isto também vai exigir adaptações. Eu acho que podemos tirar daqui aprendizagens, não é? Nomeadamente, por exemplo, sabermos gerir o nosso tempo, não é?
os adolescentes, por exemplo, estão a aprender agora a gerir o seu tempo. E é uma coisa engraçadíssima, porque eles não têm muita disciplina, não é? Não têm muita capacidade de se autodisciplinar e de gerir o seu tempo. E é engraçado porque agora, por exemplo, estão, por exemplo, a fazer um trabalho, é difícil para eles não estar com o telemóvel. Na escola, tinha o professor a dizer, não pode estar a mexer no telemóvel. E agora têm que ser eles próprios a deixar o telemóvel de lado. Exato. E isto exige uma coisa fantástica, que é eles aprenderem como gerir isso. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito com eles tem a ver com eles aprenderem, por exemplo, a autorreforçar-se. Ou seja, eu agora não posso mexer no telemóvel enquanto eu não fizer esta tarefa, mas a seguir eu posso definir, por exemplo, 15 minutos para estar livremente no meu telemóvel, e aí é até o meu reforço depois da tarefa que eu realizei, não é? Já vou fazer isso. E, portanto, é até uma aprendizagem para eles, gerir o próprio tempo. Podemos também falar de criatividade. Eu tenho imensos miúdos a fazerem atividades giríssimas que eles inventaram, que eles foram ver ao YouTube, pinturas, e é tão giro, e até mesmo na vertente, por exemplo, dos pais, não é? Que agora fazem noites de jogos e que agora fazem bolos. De repente voltamos aos jogos de tabuleiro, não é? Exatamente. E pão, toda a gente faz pão. E pão, tem sido um escape fantástico fazer pão e flores. Pronto. E a dizer ao nosso público que têm pouco tempo para fazer as vossas perguntas, aproveitem. Infelizmente estamos a chegar ao fim e vou colocar a nossa última pergunta para ti. É uma pergunta assim mais complicada, Beatriz. Mas vão deixando as vossas perguntas, que neste tempinho ainda conseguimos colocar uma ou duas no ar. Então, Beatriz, a pergunta que se impõe, não é? Dado o nome desta rubrica, o que é então para ti ser uma voz inquieta? Bem, essa pergunta é difícil, de facto. Olha, eu acho que ser uma voz inquieta é estar muito consciente daquilo que são os nossos direitos, deveres, daquilo que são as nossas ideias, sermos muito coerentes, mas não acharmos que sabemos tudo. É importante sabermos que estamos sempre a aprender, não é? E eu espero que, até mesmo como psicóloga, os anos de experiência que eu possa vir a ter, não é? Não me tirem esta dúvida constante e não me impeçam de aprender cada vez mais. Eu acho que não podemos chegar à altura onde achamos que sabemos tudo. E, portanto, podemos ser uma voz inquieta que está constantemente a ouvir outras vozes inquietas para aprender mais. Eu acho que isso é fundamental. Olha, muito, muito obrigada, Beatriz, por teres aceito o convite para estares aqui à conversa connosco hoje. Esperemos que tenhas gostado e desejamos-te uma continuação de um excelente trabalho. Parece-me que para já não temos assim mais nenhuma pergunta que nos tenha sido colocada, mas também se entretanto surgir, de alguma forma fazemos chegar, não tem problema. Muito, muito obrigada por estares aqui connosco hoje. E queremos também agradecer o trabalho que tens feito, que fizeste aqui hoje, mas que também fizeste connosco no ciclo de debates. Para quem não esteve atento, durante o mês de janeiro estivemos a desenvolver um ciclo de debates em várias escolas de Setúbal. O tema foi efetivamente a saúde mental. Tivemos um muito bom feedback das escolas e também dos alunos. A Beatriz foi uma das nossas convidadas e que no final das sessões muito prazerosamente, aliás, meu Deus, dei um erro em direito, respondeu às dúvidas dos miúdos, dos jovens, e por isso também te queremos agradecer nesse sentido pelo trabalho que tens feito aqui na nossa cidade, tentando então desmistificar e ajudar nestas problemáticas da saúde mental. Já agora, deixem-me só também acrescentar, a Beatriz tem página de Facebook e tem também um perfil de Instagram, por isso certamente podem visitar e ficar também a conhecer um bocadinho melhor o trabalho que tem desenvolvido e que a Carolina e bem estava a referir. E ainda bem que a Filipa disse isto, porque lembrei-me de outra coisa. Beatriz, nem avisaste das pessoas que têm estado a fazer uns vídeos para ajudar também neste momento, e podem ver na tua página, não é? É verdade. Também tive que me adaptar, não é? Tive que me reinventar. Eu quero agradecer-vos muito pelo convite, e é tão importante falar sobre saúde mental, e com vocês tenho a oportunidade de falar muito sobre saúde mental. Isso é muito importante. Eu acho que vocês têm feito um trabalho brilhante junto dos jovens e junto de toda a comunidade,
e estão de facto de parabéns. Obrigada. 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 E nós voltamos todos a ver-nos no próximo dia 23, quinta-feira, às 21h30, e fiquem atentos porque, entretanto, iremos divulgar quem é o nosso próximo convidado. Vão partilhando, vão participando nas outras rubricas que a Divisão da Juventude tem estado a dinamizar. Amanhã vamos ter quiz sobre os Oscars, podem se inscrever até às 3 da tarde. Também têm sido lançados vários desafios. Filipa, temos um desafio a decorrer no Instagram, certo? Temos sim, no Instagram da Divisão de Juventude temos um desafio de fotografia, o tema é retratos e o objetivo é publicarem nas vossas Insta Stories uma fotografia que tirem agora, durante este período que acaba por ser um pouco mais desafiante, e que uma fotografia que se enquadra neste tema, publicam na vossa Insta Story, metem a hashtag 265desafio e identificam a Divisão de Juventude e depois nós agarramos na vossa fotografia e publicamos também nas nossas redes, também para mostrar o vosso trabalho. Pronto, falta-nos só uma coisa, estamos a esquecer, né? Porque estamos em casa, mas para a semana temos mais coisas giras a acontecer por causa do 25 de Abril, certo? É verdade, é verdade. Temos aí uma programação, vão estando atentos. Nós também, nas redes sociais do município, não só nas nossas, estes projetos estão todos a ser divulgados e esperamos ver-vos, ainda que virtualmente, esperamos ver-vos aqui connosco, tá bom? Estejam atentos e obrigada. Até à próxima. Obrigada, Beatriz. Obrigada. Obrigada.